A chuva de março desabava sobre Copacabana como um samba triste, desenhando no vidro gotas que brilhavam sob a luz amarelada. Dentro do apartamento de cobertura com vista para o mar, Lucas Monteiro permanecia imóvel, escutando aquele som como o último suspiro de uma vida cansada. No quarto frio, só se ouviam a chuva e o batimento descompassado de um coração. Ele não sabia que, naquela tarde chuvosa, junto com uma frase dita, sem pensar a camada de vidro solitário que envolvia seu coração há tantos anos, começaria a derreter. A chuva caía como um véu prateado diante do céu do rio, as gotas se entrelaçando num ritmo lento de samba. Lucas Monteiro encostou a testa no vidro transparente da cobertura, observando a praia de Copacabana difusa sob o véu de água. Segurava um copo de uísque cor de âmbar, enquanto a outra mão ainda mantinha o celular recém-desligado após uma longa conversa com o advogado. Números, contratos, tribunais, tudo se misturava em sua mente, tornando-se um ruído branco árido. Aos 47 anos, Lucas tinha tudo o que um homem poderia sonhar: uma grande construtora, fortuna, prestígio. Mas naquele instante, ao olhar o mar sob a chuva, ele se sentiu estranhamente pequeno, como um grão de areia perdido entre a espuma das ondas. Da sala, o som constante e distante do aspirador o trouxe de volta à realidade. Ana Clara estava trabalhando, como em todas as quintas. Fazia quase um ano que ela vinha regularmente, sempre às 14h, saindo às 6. Não falava muito, não era curiosa, não deixava rastros, apenas o cheiro limpo de sabão e um leve calor humano naquele lar sempre frio. Ele se virou, cruzou o piso de madeira polida e parou à porta do quarto. Ana trocava os lençóis com movimentos firmes e ritmados. O uniforme azul escuro ajustava-se ao corpo, o cabelo preso num coque alto, as costas retas, cada gesto simples e preciso tinha uma beleza silenciosa. Lucas a observou, sem saber por que a luz da chuva a fazia diferente naquele dia. Talvez porque ele mesmo estivesse diferente. Ana Clara. Ela se virou, a voz dele a fazendo parar no meio do movimento. Sim, senhor Lucas. Um longo instante, e o único som era o da chuva batendo no vidro. Lucas não sabia por que sua boca dissera aquilo. Vou tomar banho. Vem comigo? O ar pareceu congelar. Ana Clara ficou imóvel, os olhos castanhos arregalados, a respiração suspensa. Lucas ouviu o sangue pulsar nos ouvidos e percebeu o absurdo do que acabara de dizer. Deu um passo para trás, o peito apertado. Desculpe, não sei o que deu em mim. As palavras escaparam desajeitadas, sinceras, como as de uma criança pega em flagrante. Ele se virou, passando a mão pelos cabelos, atordoado. Em toda a vida, nunca se sentira tão tolo. Ana permaneceu em silêncio, o olhar doce, mas distante. Então, inesperadamente, perguntou, com voz baixa e trêmula, mas quente: o senhor está bem? Lucas ficou paralisado. Nenhuma censura, nenhuma raiva, apenas preocupação genuína. Sentou-se na beira da cama, o peso no peito se espalhando a cada respiração. Não estou bem, Ana, mas isso não justifica o que eu disse. Ela ficou quieta por um momento, depois se aproximou, mantendo uma distância respeitosa como quem conhece bem os limites entre dois mundos. Posso fazer um café? Às vezes conversar ajuda. Lucas levantou os olhos, fitando aquele rosto sereno. Nos olhos dela não havia desprezo, apenas uma luz suave, como o perfume da chuva que acabava de cessar. Ele assentiu. Sim, o café seria bom. Ana sorriu de leve e saiu do quarto. O som dos passos ecoou suave pelo chão, misturando-se ao som da chuva. Lucas permaneceu ali, as mãos soltas, sentindo uma estranha sensação a de ser visto, não pelos olhos do mundo, mas pelos olhos de um ser humano. Lá fora, o mar espumava sob a chuva incessante, e entre aquele som denso, pela primeira vez em muitos anos, Lucas Monteiro soltou um longo suspiro, não de cansaço, mas de alívio. A pequena cozinha se iluminava sob o tom dourado da lâmpada que refletia na bancada de granito. O aroma do café se espalhava pelo ar, misturando-se ao cheiro úmido da chuva além da janela. Ana Clara, de costas para Lucas, manuseava com cuidado o coador de prata antigo, as gotas caindo no copo com o som familiar do tempo. Lucas, parado no batente da porta, observava em silêncio. Ela não sabia, mas para ele, aquela cena era mais bela que qualquer quadro pendurado naquele apartamento. Não uma beleza erótica,
mas uma paz rara, como se todo o ruído do rio cessasse por um instante. "O senhor gosta de café forte?" Ela perguntou sem se virar. "Gosto." Bem forte, ele respondeu, em voz baixa. Ela assentiu. O som do café pingando, da chuva e da música suave do velho rádio formavam uma melodia sem palavras. Do lado de fora, o céu escurecia. As luzes da cidade refletiam no mar como estrelas caídas. Ana serviu o café em 2 xícaras brancas, oferecendo uma a ele. Sua mão tocou de leve a dele apenas um instante, mas o suficiente para o coração de Lucas perder o compasso. Ele aceitou, sentindo o calor atravessar a pele, aquecendo-lhe o peito. "Está ótimo", murmurou após o primeiro gole. "O segredo é a calma", respondeu ela, sorrindo. "Se apressar, o café amarga." "A calma é o segredo. Se apressar, o café amarga." A frase fez Lucas rir. Simples, mas soava como uma pequena filosofia sobre sua própria vida, anos vivendo com pressa, entre contratos e reuniões, esquecendo o sabor do que tornava a felicidade simples. "A senhora sempre trabalhou com limpeza?" perguntou ele, querendo prolongar a conversa. Ana pousou a xícara, olhando o vapor subir, a voz tranquila. "Não, senhor. Fui secretária por 15 anos. Depois que meu marido morreu, tudo mudou." Lucas inclinou levemente a cabeça, o olhar repousando sobre a linha delicada do rosto dela, onde alguns fios de cabelo úmido colavam à pele. "E sua filha?" perguntou. "Júlia. 17. Quer ser médica." A voz dela carregava orgulho e uma pontinha de apreensão. O silêncio voltou. Só se ouviam a chuva e o som suave da colher mexendo o café. Ana acrescentou, como para preencher o vazio. "Trabalho em 5 casas. Segunda e quinta aqui. E nos fins de semana, no shopping." Lucas colocou a xícara sobre a mesa. "E quando descansa?" Ana deu de ombros, com um sorriso cansado, porém doce. "Domingo à noite, quando Júlia não precisa de ajuda para estudar." A resposta simples o atingiu fundo. Ele ficou quieto, olhando a noite lá fora. As ondas batiam ritmadas na areia de Copacabana, distante sob a chuva. "Por que não ficou com raiva do que eu disse mais cedo?" perguntou ele, com voz honesta, sem o tom de patrão. Ana levantou os olhos. Ficou em silêncio por alguns segundos, porque percebi que o senhor não estava falando comigo. Estava falando com a própria dor. Lucas a fitou, surpreso. Não era raiva em seu olhar, mas espanto. Havia muito tempo ninguém lhe dizia algo que o tocasse tanto. "Como sabe disso?" perguntou baixinho. "Porque já ouvi palavras assim antes", respondeu ela, quase num sussurro. "Quando meu marido estava doente, ele dizia coisas que não vinham dele, mas do medo. Aprendi a diferença." Lucas não respondeu. Apenas olhou para a xícara de café fria. No silêncio, algo mudou, como se uma fresta de luz tivesse se aberto no quarto. "Posso perguntar uma coisa?" ela disse. "Claro. O senhor acredita que uma vida pode recomeçar?" Lucas levantou o olhar. A luz amarelada refletia nos olhos castanhos dela. Não soube o que dizer, então apenas foi sincero. "Não sei. Mas pela primeira vez em muito tempo quero acreditar que sim." Ficaram ali, frente a frente, 2 mundos distintos unidos apenas pelo aroma do café e o som da chuva. Lá fora, o céu do rio ainda desabava, mas dentro da pequena cozinha, o tempo parou. Toda a distância, todo o preconceito, toda a fronteira entre rico e pobre, patrão e empregada, dissolveu-se no vapor que subia das 2 xícaras inacabadas. Lucas olhou para Ana mais uma vez. Já não a via como a faxineira, mas como o reflexo de sua própria solidão. E Ana, ao encontrar o olhar dele, baixou os olhos, escondendo um sorriso leve que nem ela mesma soube explicar. Lá fora, o trovão se afastava. A chuva amansava, fina como a respiração do mar. E naquele instante, entre 2 almas que não se procuravam, começou outra chuva, a chuva suave das coisas que ainda não têm nome. Na manhã seguinte, o Rio de Janeiro despertou sob a luz pálida de um dia pós-chuva. As poças ainda espalhadas pelas calçadas de Copacabana refletiam o céu azul e as gaivotas que voavam devagar, como querendo prolongar aquele raro instante de paz. Da janela de sua cobertura, Lucas Monteiro observava a cidade a seus pés. Não conseguia se concentrar no plano de negócios aberto sobre a mesa. Números, contratos, reuniões, nada fazia sentido. Em sua mente, apenas a imagem de Ana Clara permanecia, a silhueta delicada sob a luz da cozinha
e a voz suave dizendo: "O segredo é a calma. Se apressar, o café amarga." Ele sorriu sozinho. Uma frase simples, mas que ecoava dentro dele a manhã inteira. Há tanto tempo vivia preso ao ritmo apressado do lucro e das aparências que já nem lembrava a última vez em que saboreara algo devagar. Ao meio-dia, incapaz de suportar o tédio, saiu para caminhar. Não por trabalho, nem por compromisso, apenas para andar. A chuva da noite anterior lavara as ruas. O ar tinha o gosto salgado do mar. Os vendedores ambulantes riam entre si, crianças corriam pela areia, e de algum canto vinha o som de um violão tocando baixinho "Águas de Março." Lucas parou diante de um pequeno café escondido numa viela de frente para o mar, um lugar em que nunca havia reparado antes. Sentou-se numa mesa de madeira na varanda. A garçonete, uma moça jovem de sorriso fácil, veio atender. Ele pediu um expresso e pegou o celular, mas logo o deixou de lado. O som das ondas misturado à música do rádio o fez lembrar da cozinha de sua casa na noite anterior, Ana de costas preparando o café, o corpo delicado, os gestos firmes. Quando o café chegou, ele tomou um gole e percebeu logo. Não tinha o mesmo sabor. Era forte, amargo, apressado, o tipo de café feito para quem vive com pressa. Deixou a xícara sobre a mesa e ficou observando as pessoas passarem, perguntando-se quantas delas viviam no mesmo ritmo ansioso que ele vivera até então. Naquela tarde, quando Ana voltou para o trabalho, o som da chave girando na porta fez o coração de Lucas acelerar. Ele saiu para o corredor, um pouco atrapalhado. "Boa tarde, Ana." "Boa tarde, senhor Lucas", respondeu ela, com a serenidade habitual. Ele percebeu que ansiava por ouvir a voz dela mais do que gostaria de admitir. Essa constatação o deixou desconfortável e curioso ao mesmo tempo. Queria dizer algo, mas não sabia como começar. Ana pousou a bolsa de trabalho e começou sua rotina. O cheiro de sabão e de chão recém-limpo se espalhou pelo ar, fresco como a chuva da noite anterior. Lucas recostou-se na parede observando-a. "Ana." Ela levantou os olhos, esperando. "Sobre ontem à noite. Eu queria agradecer. Pelo café", disse ele, em voz rouca. "Não precisa agradecer, senhor." Ela sorriu de leve. Às vezes, um café é tudo o que a gente precisa para lembrar que ainda está vivo. Lucas assentiu, sorrindo também. "Acho que é isso mesmo. Ontem, eu me senti vivo de novo." O olhar de Ana suavizou. Depois, ela voltou a limpar a prateleira, falando num tom tranquilo. "A vida tem um jeito estranho de ensinar. Quando a gente perde quase tudo, descobre o que realmente importa." Lucas ficou em silêncio. As palavras dela tocaram fundo. Nos olhos castanhos de Ana, ele viu o reflexo de uma dor que só quem já perdeu sabe reconhecer. "Ana, seu marido, morreu há 4 anos. Câncer." Interrompeu ela, com doçura. "Achei que o mundo tinha acabado, mas minha filha me fez levantar de novo." "E agora?" ele perguntou baixinho. "Agora eu trabalho, muito, e sonho que um dia ela possa ajudar os outros, como os médicos ajudaram ele." O quarto ficou em silêncio. Do lado de fora, nuvens se formavam outra vez, anunciando chuva. Lucas permaneceu imóvel, sufocado pelos próprios sentimentos. "Sinto muito, Ana", murmurou. "Não precisa sentir, precisa viver." A resposta simples e firme o fez querer rir e chorar ao mesmo tempo. Ana voltou ao trabalho, e Lucas serviu mais café. Desta vez, não mexeu. Observou o vapor subir devagar, leve como respiração. Percebeu que há coisas que não precisam ser feitas, apenas contempladas, deixadas existir. Quando Ana se preparava para ir embora, ele disse: "Amanhã, se quiser, posso fazer o café." Ela virou-se com um meio sorriso. "Vamos ver se o senhor aprende a não queimar a água primeiro." A porta se fechou atrás dela, deixando Lucas sozinho, envolto pelo cheiro de café e o som distante da chuva que começava a cair sobre o mar. Ele olhou pela janela e viu as primeiras gotas escorrerem pelo vidro, dissolvendo-se como sonhos ainda sem nome. E dentro dele, pela primeira vez em muitos anos, algo parecido com esperança começou a brotar. Na manhã de sexta-feira, a chuva voltou. Não forte como antes, mas constante, ritmada como a respiração da cidade. Copacabana estava coberta por um véu prateado. As pessoas apressadas atravessavam as ruas, enquanto gotas escorriam pelos vidros desenhando rastros de luz.
Lucas Monteiro sentava-se na sala, o laptop aberto, mas as mãos imóveis. Números e contratos pareciam inúteis. Só o aroma de café, o mesmo de ontem, fazia-o sentir-se vivo. Quando o relógio marcou 2 horas, a campainha tocou. O coração de Lucas apertou sem aviso. Abriu a porta, e lá estava Ana Clara, vestida com uma capa de chuva azul escura, os cabelos úmidos grudados na testa, os olhos castanhos suaves e brilhantes. O cheiro de chuva e sabão que vinha dela pareceu aquecer o apartamento inteiro. Boa tarde, Sr. Lucas. Boa tarde, Ana. Entre. Está chovendo mais forte. Ela entrou, pendurou com cuidado a capa de chuva, ajeitou a bolsa, prendeu o cabelo novamente. Cada gesto dela tinha uma ordem, uma harmonia silenciosa. Lucas observava, sentindo que a simples presença de Ana dava alma àquele lugar. Quer um café? Perguntou de repente. Ana arqueou as sobrancelhas. O senhor vai fazer? Vou tentar. Prometo não queimar. Ela riu um som leve, cristalino, como gotas batendo no vidro. Então quero ver. Lucas procurou o coador, as xícaras, o pó de café. Tudo parecia pequeno em suas mãos. Ana observava de braços cruzados, um sorriso discreto nos lábios. Não assim, disse ela, aproximando-se e guiando a mão dele. Devagar, senão fica amargo. O calor da pele dela tocou a dele, espalhando-se como uma corrente sutil. Lucas conteve o fôlego. Olhou para as mãos de Ana, mãos com calos finos, marcadas pelos anos de trabalho. Mãos que haviam limpado o mundo de outros e agora lhe ensinavam como despejar a água devagar. Assim está certo, disse ela, afastando-se. Melhor professora que já tive, murmurou ele. Só precisa aprender a ter paciência, respondeu, o olhar cruzando o dele por um instante. Quando o café começou a pingar pelo coador, o aroma se espalhou quente, denso. Ana sentou-se diante dele, e Lucas serviu o café em 2 xícaras, colocando uma à frente dela. Está bom? Perguntou, como um aluno esperando a nota. Ana tomou um gole, fez uma pausa e assentiu. Surpreendentemente bom. Lucas sorriu um sorriso verdadeiro, sem máscaras. Ela retribuiu. Pela primeira vez, seus olhares se encontraram sem a distância entre patrão e empregada. Do lado de fora, a chuva caía mansa, marcando no vidro o compasso suave da proximidade. Sabe o que acho curioso, Ana? Disse ele após um silêncio. Moro neste apartamento há 6 anos, e é a primeira vez que bebo um café aqui que tem gosto de casa. Ela inclinou a cabeça, olhando pela janela embaçada. Talvez porque o senhor nunca deixou ninguém ficar tempo suficiente para fazer o café com calma. Ele concordou, sem responder. As palavras dela eram simples, mas doíam de tão verdadeiras. Vivera cercado de gente, mas sem permitir que ninguém entrasse em sua vida. Um longo silêncio se formou. Então Ana perguntou, em voz baixa, o senhor sempre viveu sozinho? Desde que meus pais morreram. Casei, mas acabou. E depois, fiquei com o silêncio. O silêncio às vezes grita mais que o barulho, disse ela. Eu também sei como é. Lucas a olhou, e naquele olhar havia algo que ultrapassava papéis e convenções. Ficaram ali, 2 mundos distintos, partilhando a mesma ausência. Um trovão suave soou lá fora. Ana levantou-se e foi até a janela. Observou a chuva sobre o mar. Lucas se aproximou, ficando ao lado dela. Permaneceram calados. As gotas escorriam pelo vidro, refletindo seus rostos próximos, difusos. Sabe o que a chuva faz, Sr. Lucas? Perguntou ela, em tom baixo. Ela lava o que a gente não consegue dizer. Ele seguiu seu olhar, vendo as gotas se transformarem em fios de luz. Então espero que ela lave o que eu não soube dizer ontem. Ana virou-se, o olhar suave, e a lavou. O momento se alongou como uma bossa nova triste. Lá fora, o mar seguia cinzento e a chuva caía. Mas dentro daquele apartamento, o silêncio se tornara outra forma de diálogo. Ana voltou a arrumar as coisas. Lucas a observava, em silêncio. Sabia que estava entrando em algo indefinível, não amor, nem desejo, mas vida. Pela primeira vez em muitos anos, sentia-se vivo. Quando Ana foi embora, a chuva cessara. Ela abriu a porta, e a luz do entardecer iluminou-lhe o rosto quente e suave. Ana, obrigado. Pelo café e por ficar, disse ele, rouco. Ela parou, olhou-o por um instante e sorriu. Nem todo mundo fica. Às vezes,
Só o café. Ela se foi. A porta se fechou, deixando o aroma do café misturado ao cheiro da chuva e ao som distante das ondas. Lucas permaneceu ali, ouvindo. Percebeu então que, entre dois mundos, o dele e o dela, havia surgido uma ponte frágil e verdadeira, construída com a coisa mais simples de todas, uma xícara de café e o silêncio de quem sabe escutar. Na tarde de quinta-feira da semana seguinte, o sol se escondia atrás de densas faixas de nuvens brancas, espalhando sobre o rio uma luz dourada e suave. O ar estava úmido, mas agradável. De longe, o som de um samba ecoava da pequena praça à beira-mar de Copacabana, onde alguns vendedores ambulantes já montavam suas barracas e crianças corriam descalças pela areia. No alto do prédio, na cobertura, Lucas Monteiro estava na cozinha, segurando a velha faca que Ana Clara costumava usar, hesitando diante das verduras ainda por cortar. Acordara mais cedo que de costume, faltando à reunião da manhã, apenas para arrumar a cozinha, um lugar em que, antes, raramente entrava. Desde o dia em que Ana lhe ensinara a fazer café, aquele cômodo deixara de ser vazio. Agora, cada vez que entrava ali, era como revisitar uma lembrança. O som da colher mexendo o líquido, o aroma do café misturado à chuva e a voz calma e profunda dela. Lucas ligou o rádio e sintonizou uma estação de sambas antigos. O som da cuica, do pandeiro e do violão encheu o ar vibrante e ao mesmo tempo leve. Ele sorriu. O samba, pensou, era a única coisa que fazia Ana sorrir de verdade. Quando o relógio marcou 2 horas, a campainha tocou. Lucas lavou as mãos às pressas, secou-as num pano e foi abrir a porta. Ana Clara estava ali, com a cesta habitual nas mãos, o cheiro suave de sabão em pó e o cabelo preso no alto da cabeça. Usava uma blusa listrada de azul e branco, o rosto levemente queimado de sol. Boa tarde, Sr. Lucas. Boa tarde, Ana. Entre, por favor. Ela entrou, os tênis ainda úmidos das poças na rua. Lucas pegou a cesta de suas mãos. Hoje eu pensei, disse ele, hesitante, em cozinhar. Ana inclinou a cabeça, entre surpresa e divertimento. Cozinhar? O senhor? Sim, mas preciso de uma professora paciente. Ela riu e o som do riso pareceu clarear o ambiente. Então o senhor achou a certa. Começaram. Ana lhe mostrou como lavar o arroz, cortar cebolas, escolher o feijão preto para o feijão tropeiro. Lucas, desajeitado, cortou a cebola com força demais e os olhos se encheram de lágrimas. Ela riu e lhe entregou um lenço. Está chorando por causa do feijão? Brincou. Talvez por tudo o que perdi tentando ser alguém que não sabia cozinhar. A resposta, meio em tom de piada, meio séria, a fez silenciar por um instante. Lucas a olhou com ternura e sinceridade no olhar. Enquanto ela lhe ensinava a segurar a faca corretamente, suas mãos se tocaram. Um breve instante, mas suficiente para os dois se deterem. Lucas sentiu o calor se espalhar pela pele. Ana afastou a mão, fingindo se concentrar no feijão. Assim, devagar, disse ela em voz baixa. A comida sente quando a gente tem pressa. Aquela frase, aparentemente simples, o fez lembrar. Se apressar, o café amarga. Talvez tudo o que ela dizia fosse, na verdade, uma lição sobre a vida. Quando o prato começou a tomar forma, o aroma se espalhou pelo apartamento. Lucas, suando sob as mangas arregaçadas da camisa, observava o feijão ferver lentamente. Nunca pensei que cozinhar trouxesse tanta paz, murmurou. É porque é a única hora em que o coração trabalha junto com as mãos, respondeu Ana. Ele parou, fitando-a. As palavras dela o deixaram imóvel. Arrumaram a mesa. A comida não estava perfeita, mas tinha cor e vida. Ana serviu 2 porções e o deixou provar primeiro. Lucas experimentou e riu. Está ótimo. Está apenas decente, devolveu ela, sorrindo. Mas o senhor está aprendendo rápido, porque tem uma boa professora. Comeram em silêncio. Lá fora, a chuva começava a cair leve, o vento trazendo o sal do mar. O samba do rádio ainda tocava, misturando-se ao som metálico dos talheres. Lucas levantou o olhar e encontrou o dela. Nos olhos de Ana havia algo quente e distante ao mesmo tempo, como uma nota solta num samba triste. Quis dizer algo, mas não achou palavras. Ana, posso perguntar uma coisa? Pode. Quando foi a última vez que cozinhou para alguém? Ela sorriu de leve, o olhar descendo. No último aniversário do meu marido. Faz muito tempo. O silêncio caiu entre os dois.
Lucas pousou o garfo e falou baixo. Deve ter sido um jantar bonito. Foi simples, mas foi a última vez que alguém me olhou como se o jantar fosse o mundo inteiro. Ela se levantou para recolher os pratos. Ele não disse nada, apenas observou. O samba no rádio mudou para um ritmo mais lento, acompanhando o compasso dos corações. Quando Ana voltou, ele falou: se quiser, podemos cozinhar de novo na próxima semana. Depende se o senhor não for queimar a panela, respondeu ela, rindo, o olhar suave. Lá fora, a chuva engrossava. O samba seguia tocando. E dentro daquela cozinha quente, Lucas Monteiro percebia que estava aprendendo algo muito maior do que cozinhar, estava aprendendo a deixar alguém entrar em sua vida sem medo de perder. Naquela noite, o rio vestia-se com o brilho das luzes refletidas nas ruas molhadas. A chuva cessara, mas a umidade pairava no ar, intensificando o cheiro do mar. Lucas estava à janela, observando Copacabana e as pessoas dançando samba sob o monumento giros, tambores, vozes misturadas ao vento. Da cozinha vinha o som da água correndo e da voz suave da cantora no rádio. É só dançar, deixar o corpo falar o que a alma sente. Ele se virou para olhar Ana. Ela estava inclinada sobre a pia, o cabelo solto caindo em mechas sobre o rosto, as mãos ágeis lavando os pratos, movendo-se com a leveza de quem transforma o trabalho em dança. Ela não sabia, mas, naquele instante, Lucas viu algo que jamais encontrara em nenhuma mulher, uma ternura sem artifício, uma graça que tornava tudo ao redor verdadeiro. Aproximou-se, ainda segurando um pano de prato, fingindo querer ajudar. Posso secar? Ela virou o rosto, arqueando as sobrancelhas, meio surpresa, meio divertida. O senhor sabe fazer isso também? Acho que posso aprender. Ana lhe entregou um prato, testando. Lucas limpou desajeitado, deixando uma gota escorrer no chão. Ela riu. Devagar, senhor Lucas. O prato é frágil, como muita coisa na vida. Ele levantou o olhar e encontrou o dela. A frase pairou no ar, tornando o ambiente mais denso, mais lento. Não era mais brincadeira. Algo havia mudado. Um vento entrou pela janela, fazendo a cortina leve se mover, lançando algumas mechas do cabelo de Ana sobre o rosto de Lucas. Ele ficou imóvel, sentindo o som das respirações se misturar ao ritmo da música. Sabe o que mais aprendi hoje? Perguntou, em voz baixa. O quê? Que cozinha não é lugar de comida, é lugar de lembranças. Ana sorriu, doce e melancólica. Por isso gosto de cozinhar. Cada prato guarda uma história. Lucas a olhou devagar, como se quisesse guardar aquela imagem para sempre. Eu que vai guardar de hoje. Talvez. A lembrança de um homem que tentou não deixar a vida ser amarga. A resposta o silenciou. E no silêncio, continuaram lavando e secando os últimos pratos. Os pequenos sons, o tilintar da louça, o toque do pano no vidro, o murmúrio da água se entrelaçaram numa melodia própria daquela noite, um samba lento que só eles ouviam. Quando terminaram, Ana desligou a torneira, enxugou as mãos no avental e encostou-se no balcão. Lucas fez o mesmo, de frente para ela. A luz da cozinha formava um círculo dourado entre os dois. Do lado de fora, o eco distante do samba vinha da praça ao som de uma felicidade que ambos apenas observavam. Ana, chamou ele baixinho. Sem? Sabe, fazia tempo que eu não sentia vontade de estar em casa. Hoje eu senti. Ela abaixou o rosto, um sorriso leve. Às vezes, casa é só o lugar onde alguém nos escuta sem julgar. Lucas assentiu. Então hoje, esse lugar é aqui. Um breve silêncio. Apenas o som da chuva rareando lá fora e o pulsar de dois corações. Senhor Lucas, murmurou ela, o senhor precisa descansar, não antes de te agradecer. Ela quase respondeu, não precisa, mas parou. Naquele instante percebeu que a sinceridade não precisa de explicação. Ele abriu a porta para acompanhá-la até o corredor. O corredor estava quieto, com luz suave. Ana vestiu o casaco, abotoando devagar. Cuidado na rua. Está escorregadio, disse ele. Eu moro com a chuva desde que nasci, respondeu ela, sorrindo. Sei andar com ela. Ela se afastou, os passos leves ecoando no chão. Quando as portas do elevador se fecharam, Lucas ainda ficou ali, olhando pela janela. Do lado de fora, as gotas brilhavam sobre Copacabana, refletindo as luzes como 1000 estrelas caídas. De volta à cozinha, encontrou tudo limpo. O rádio ainda tocava um samba distante.
Desligou a luz, deixando o cômodo mergulhar numa penumbra suave. E nesse escuro tranquilo, Lucas Monteiro compreendeu. Às vezes, a felicidade não chega como um raio. Ela se infiltra pelo cheiro do café, pelo calor da cozinha e pelo sorriso breve de uma mulher que sabe silenciar no momento certo. Lá fora, o tambor do samba ainda batia, distante e nítido como o coração da cidade, e o dele próprio reaprendendo, enfim, o ritmo da vida. Na manhã de domingo, o Rio de Janeiro despertou luminoso depois de uma longa noite de chuva e trovões. O sol brilhava nas chapas de zinco, nas lonas coloridas e nas janelinhas da comunidade pobre do Leme, o lugar onde Ana Clara vivia com a filha, Júlia. A viela íngreme coberta de musgo cheirava a pão de queijo fresco. O som do vendedor ecoava misturado ao aroma de café torrado que se espalhava pelo ar. Era um mundo em que Lucas Monteiro jamais havia pisado, mas naquela manhã ele subia aquela ladeira, carregando nas mãos um pequeno pacote embrulhado em papel pardo e fita vermelha. Pensara a noite inteira. Ana lhe contara, entre uma conversa e outra, que aquele dia seria o aniversário de 17 anos de Júlia. Dera a informação com naturalidade, sem esperar nada, mas, para Lucas, soou como um convite invisível, uma chance de conhecer o lado da vida dela que ele ainda não alcançara. Quando chegou à pequena casa de telhado antigo e paredes amarelas, ouviu música suave vindo de dentro. No terraço, buganvílias floriam em tons de roxo intenso. Lucas ficou parado por alguns segundos, respirou fundo e tocou a campainha. A porta se abriu. Diante dele, uma jovem de olhos castanhos idênticos aos de Ana, mas com um brilho mais firme, mais desafiador. "O senhor é o Gabriel." "Digo, o Lucas, né?" disse ela, num tom curioso e cauteloso. "Sim, e você deve ser a Júlia. Feliz aniversário." Ela não sorriu de imediato. Apenas o observou por um instante, como quem mede o homem estranho parado à porta de sua casa. Depois assentiu. "Pode entrar. Minha mãe está terminando o almoço." Lucas entrou. O lar era pequeno, mas claro e acolhedor. O cheiro de sabão misturava-se ao aroma de bolo assando e a música de um antigo forró que saía de um rádio no canto. Nas paredes, fotos emolduradas. Ana mais jovem, com uma menininha sorridente nos braços, um homem magro, de olhar bondoso, provavelmente o marido, e várias imagens de Júlia com o uniforme da escola, o sorriso aberto e decidido. "Mãe, o amigo chegou!" gritou Júlia. Ana surgiu da cozinha, ainda segurando a colher de pau, o cabelo solto sobre os ombros. Ao ver Lucas, hesitou por um breve instante. "Lucas, você veio. Eu disse que viria." Não queria perder o aniversário de uma futura médica. Ela sorriu um sorriso diferente de todos os outros. Surpreso, feliz e, de algum modo, inquieto. "Entre. A casa é simples, mas sempre cabe um amigo." Ele entrou, sentindo-se mais confortável ali do que em qualquer um dos apartamentos luxuosos que possuía. Não havia mármore nem vidro espelhado, apenas paredes gastas e o perfume do lasanha caseiro saindo do forno. Sentaram-se à mesa de madeira coberta por uma toalha florida. Ana servia os pratos enquanto Júlia enchia os copos com refrigerante. O ambiente era, no início, um pouco tenso, mas logo se suavizou quando Ana começou a contar histórias engraçadas das casas onde trabalhava. "E o senhor?" perguntou Júlia, direta. "O que faz exatamente?" "Construção civil. Cuido de projetos grandes." "Então é engenheiro?" "Quase isso", respondeu ele, sorrindo, fugindo da precisão da pergunta. "Deve ganhar bem", disse ela naturalmente, espetando um pedaço de lasanha. "Júlia", repreendeu Ana, franzindo o senho. "Ué?" "Só perguntei." Lucas riu. "Sim, ganho o suficiente para comprar o melhor feijão tropeiro de Copacabana." Júlia levantou os olhos, rindo pela primeira vez. "Ah, então foi o senhor que fez o feijão da minha mãe." Ela contou que quase queimaram a panela. Ana corou e lançou-lhe um olhar de advertência. "Júlia." Os três riram juntos. O riso misturou-se ao aroma da comida, a música e a luz do sol que atravessava as janelas. Lucas percebeu que nunca, em nenhuma das festas elegantes que frequentara, se sentira tão à vontade. Após o almoço, foram para a varanda. Ana preparou café, Lucas ajudou, e Júlia folheava os cartões de aniversário recebidos. Quando Ana colocou uma xícara diante dele, falou baixinho. "Obrigada por vir.
A Júlia estava ansiosa, mesmo fingindo que não. Ela sorriu. Obrigado por me deixar entrar nesse mundo. Ela não respondeu, apenas olhou para a viela ensolarada, onde crianças jogavam bola e riam alto. Talvez por um instante, ambos pensassem o mesmo. Há lugares pequenos que abrigam toda a luz necessária para iluminar um coração. Júlia aproximou-se e sentou diante dele, o olhar atento. Posso perguntar uma coisa? Claro, o senhor está procurando alguém? Ana quase deixou a colher cair. Júlia, ué, é só uma pergunta. Lucas riu, meio sem jeito. Talvez. Não sei. A garota inclinou a cabeça, estudando-o. A minha mãe sorri mais quando o senhor está por perto. Só espero que o senhor não vá embora rápido como todo mundo. O silêncio tomou conta da sala. Ana abaixou os olhos, constrangida. Lucas, sem saber o que dizer, respondeu baixinho. Eu não pretendo ir embora. O olhar de Júlia suavizou. Ela sorriu e levantou-se. O bolo já está pronto. Ana suspirou, tentando esconder a emoção. Lucas observava mãe e filha preparando o bolo, o sol batendo nos ombros das duas. Sentiu uma paz nova e também medo. Paz por, enfim, pertencer a algum lugar. Medo de perder aquilo e voltar a não saber quem era. Cantaram juntos. Parabéns para você. A melodia simples soou em seu peito como um voto de renascimento. Do lado de fora, o sol brilhava sobre os telhados úmidos, refletindo-se nos olhos dos três como se toda a cidade sorrisse com eles. A tarde caiu devagar. A luz dourada atravessava a janela e se espalhava sobre a mesa, onde restavam farelos de bolo e xícaras meio vazias. O forró antigo silenciara. Agora se ouviam risadas de vizinhos, o ronco de uma moto subindo a ladeira. Naquele pequeno espaço, Ana Clara, Lucas e Júlia, três pessoas de mundos distintos, respiravam o mesmo ar tranquilo. Ana levantou-se para recolher os pratos, mas Lucas a deteve. Deixa, Ana. Hoje é dia de descanso. Se eu não fizer nada, não sei o que fazer com as mãos, respondeu ela, sorrindo. E é o meu jeito de agradecer. Ele ficou calado. Aquela frase simples o fez entender que, para ela, cuidar dos outros não era apenas um trabalho, era uma forma de existir. Júlia voltou da sala trazendo uma caixinha. Mãe, posso mostrar para ele? Se quiser. A garota abriu. Dentro, fotos antigas. Ana num vestido de noiva, radiante. O marido segurando-lhe a mão. Depois, Ana com um bebê nos braços. E outra, já no hospital, os olhos inchados, mas firmes. Esse era o meu pai, disse Júlia. Morreu quando eu tinha 13 anos. Lucas olhou as fotos, sentindo o peito apertar. Ele parece um homem bom. Era. E a mamãe? Disse ela, olhando para Ana. Nunca mais dançou depois que ele se foi. A frase caiu leve, mas pesada. Ana sorriu com tristeza. Dançar é fácil quando a vida não pesa. Lucas a observou, o olhar terno e profundo. Talvez a vida esteja te convidando para dançar de novo. Ana abaixou os olhos, recolhendo as fotos. Acho que já estou velha para isso. Velha? Lucas riu. A música não pergunta a idade, Ana. Só quer saber se o coração ainda escuta. Ela parou por um instante. A luz dourada do entardecer desenhou seu rosto em tons suaves. Quando levantou o olhar, encontrou o dele e o mundo pareceu suspenso. Júlia, percebendo o clima, levantou-se. Eu vou levar o lixo. Saiu depressa, deixando-os sozinhos. Lucas se aproximou da janela, onde a última luz do dia ainda resistia. Ana, preciso te dizer uma coisa. Ela permaneceu ao lado da mesa, apertando o pano entre os dedos. O quê? Eu não sei exatamente o que está acontecendo comigo, disse ele, a voz trêmula. Mas quando estou aqui, tudo o que antes era grande demais na minha vida parece caber no tamanho certo. Ana o olhou, os olhos misturados entre medo e ternura. Lucas, a gente vem de mundos diferentes. Eu sei. Mas talvez o mundo não seja tão grande assim quando duas pessoas se enxergam de verdade. Ela virou-se para a janela, onde os postes recém-acesos lançavam luz amarelada no ar úmido. O Senhor fala bonito, mas a vida é mais dura do que as palavras. Eu sei, respondeu ele suavemente. Por isso quero aprender a viver de um jeito mais simples. Talvez você possa me ensinar. Eu ensino a limpar chão e fazer café, não a viver. Ela sorriu. Para mim é a mesma coisa, disse ele. Viver é isso. Cuidar do que está perto. Não deixar nada quebrar nem o chão, nem o coração. Um silêncio longo se fez. Ana pousou o pano sobre a mesa e falou baixinho.
O Senhor fala com o coração. E isso é raro. A porta se abriu. Júlia voltou, ofegante da subida. Está escurecendo. O senhor vai descer sozinho? A rua é perigosa à noite. Eu me viro, respondeu ele, sorrindo. Mas obrigado pela preocupação. Ela o encarou e disse com calma. Só quero que saiba. Minha mãe não precisa de ninguém para cuidar dela. Mas se o senhor quiser estar por perto, só esteja. A simplicidade da frase valeu mais do que qualquer conselho da vida inteira. Lucas assentiu e se inclinou levemente para Ana. Obrigado pelo almoço, pela companhia e por me mostrar o que é um lar de verdade. Ela o acompanhou até a porta. Fitaram-se sob a brisa do fim de tarde, que trazia o cheiro de sal e o riso das crianças ao longe. Vá com cuidado, Lucas, disse ela. Baixinho, eu volto. Se me deixar trazer o café da próxima vez. Ela sorriu um sorriso raro, que ele desejou guardar. A gente vê. Ele desceu a ladeira, enquanto as flores do terraço balançavam ao vento. Algumas pétalas caíram sobre o cabelo de Ana. Ela ficou ali, observando até que a silhueta dele desaparecesse na curva, e sentiu algo novo, não amor, nem medo, mas uma fé delicada de que algo estava começando. Lá embaixo, o som de um samba vinha de um bar distante, alegre e suave, e dentro de Ana Clara, pela primeira vez em muitos anos, uma melodia fez com que ela quisesse dar um passo, apenas um, no compasso do coração da vida. Na manhã de segunda-feira, o Rio de Janeiro despertava sob um sol dourado e cintilante. Da varanda do apartamento com vista para o mar, Lucas Monteiro observava o Cristo Redentor, no alto do Corcovado, envolto metade em névoa, metade em luz, como se abraçasse a cidade inteira. Respirou fundo, sentindo um misto de leveza e inquietação. Durante todo o fim de semana, a imagem da casa simples de Ana Clara, a voz dela e o sorriso sereno de Júlia não lhe saíam da cabeça. Sempre que fechava os olhos, via aquela cozinha banhada de luz, a mesa de madeira, o cheiro de lasanha e o som das risadas, uma felicidade simples que ele jamais acreditara merecer. Pegou o celular, hesitando diante dos números de Ana. Cada dígito parecia pulsar com o ritmo do próprio coração. Por fim, apertou o botão de chamada. A voz dela atendeu, suave e cálida. Alô? Ana. Bom dia. Bom dia, Sr. Lucas. Está tudo bem? Está. Quer dizer, mais ou menos. Eu queria te perguntar uma coisa. Pode perguntar. Ele respirou fundo, sobre a Júlia. Fiquei pensando. Se eu pudesse ajudar com o cursinho, com os estudos dela. Sei que é caro, e sei o quanto você trabalha. Eu quero ajudar. Silêncio. Apenas o som do vento atravessando a ligação. Depois de alguns segundos, ela respondeu, num tom controlado, mais baixo. O senhor não precisa fazer isso. Eu sei que não preciso. Quero fazer. Mas por quê? Ele olhou o mar. Porque acredito nela. E acredito em você. E talvez seja a primeira vez na vida que eu queira fazer algo sem esperar nada em troca. Do outro lado, o silêncio se prolongou, até que a voz dela veio trêmula. Isso me deixa desconfortável, Lucas. Eu entendo. Mas não é caridade, é gratidão. Você me ensinou mais do que imagina. E eu só limpo a sua casa, senhor. Não, Ana. Você limpou a poeira da minha alma. As palavras escaparam antes que ele pudesse contê-las. Do outro lado, ela permaneceu muda. Talvez tivesse apertado os lábios, talvez olhasse pela janela, ou apenas se calasse para não chorar. Por fim respondeu, "Eu vou pensar. Pense com calma. E se quiser, conversamos quando você vier na quinta." Está bem. A ligação terminou, deixando no ar um espaço vazio. Lucas olhou o celular, sentindo ao mesmo tempo apreensão e paz. Sabia que, para alguém como Ana, aceitar ajuda era tocar na própria dignidade um território sagrado. A semana passou devagar. Mergulhou no trabalho, mas, a cada fim de tarde, quando o sol caía sobre Copacabana, a lembrança dela voltava. O jeito de preparar o café, o riso baixo que parecia acalmar o mundo. Na quinta-feira, a chuva voltou. O rio afundava numa névoa úmida, as gotas batendo no vidro como batimentos de um coração inquieto. Lucas chegou em casa mais cedo, arrumou a mesa, colocou 2 xícaras de café e um pacote de pão de mel que comprara pela manhã. Quando Ana chegou, o casaco dela estava encharcado, os cabelos molhados colando a testa e os olhos castanhos ainda mais profundos sob os cílios úmidos.
Ele abriu a porta, e o cheiro de chuva e maresia entrou junto com ela. Está chovendo demais, disse ele, sorrindo. Achei que você não viesse. Eu nunca faltei. O senhor sabe. Ela pendurou a capa, tirou os sapatos e notou a mesa posta. O que é isso? Um café. Para conversar. Ana não respondeu de imediato. Depois aproximou-se e sentou-se. Pensei no que o senhor falou. Sobre a Júlia. Lucas esperou, o coração batendo no ritmo da chuva. Eu não quero que o senhor pense que aceito ajuda porque preciso. Eu nunca pensaria isso. Mas é verdade, eu preciso, disse ela, olhando para baixo. Só não quero que pareça que minha filha deve algo ao senhor. Ela se inclinou. A voz serena. Ninguém deve nada quando o que se dá vem do coração. Ana levantou o olhar. A luz refletia nos olhos dela. Por um instante, só havia o som da chuva e o silêncio cheio de sentidos. Então, eu aceito. Mas com uma condição. Qualquer uma. O senhor nunca vai deixar de ver a Júlia como a menina inteligente que ela é, não como alguém que foi ajudada. Prometo. Ela assentiu devagar. E obrigada. De verdade. Ele sorriu, aliviado. Eu que agradeço. Ficaram um tempo em silêncio, olhando a chuva cair, fina e insistente. Lá embaixo, as ondas batiam na areia, dissolvendo-se na neblina. Sabe, Ana, disse ele, eu costumava odiar a chuva. Agora, toda vez que chove, lembro de você. Ela riu, o olhar suave. Então vai lembrar bastante, porque no Rio chove muito. Riram juntos. A sala parecia mais quente, iluminada de dentro para fora. No meio do som da chuva e do cheiro do café, dois mundos distantes se encontravam, o de quem já teve tudo e o de quem só mantinha a fé. Naquela noite a chuva não cessou. Copacabana parecia um espelho cinza, refletindo faróis e sombras apressadas. No apartamento, o aroma de café ainda flutuava no ar. Ana Clara segurava a xícara entre as mãos, olhando o vidro molhado. Lucas, sentado em frente não muito longe, nem tão perto a distância exata para que o coração tropeçasse. A Júlia vai ficar feliz, disse ele, rompendo o silêncio. Ana assentiu. Ela é teimosa, mas tem um coração bonito. Às vezes acho que é mais adulta do que eu. Ela puxou a mãe, respondeu ele, meio sério, meio brincando. Ana sorriu o sorriso de quem reconhece o elogio, mas duvida merecê-lo. Tomou um gole e falou devagar. Sabe o que mais me assusta, Lucas? O quê? Que ela cresça achando que o mundo foi feito para quem tem sorte. Quero que ela veja que o trabalho e o amor ainda valem a pena. Ele apoiou os cotovelos na mesa, o olhar firme. Então você já conseguiu. Só de ouvir ela falar da mãe, sei que aprendeu o que é força. Ana baixou os olhos, e uma gota caiu sobre a mesa. Ele não soube se era chuva ou lágrima. Às vezes força também cansa, murmurou ela. Cansa, sim. Mas foi por isso que Deus inventou o abraço, respondeu ele, meio rindo, meio sério. Ela o olhou, surpresa, tocada. Lucas, o senhor fala como quem viveu muito. Na verdade, vivi demais do jeito errado. A resposta a fez silenciar. Ele olhou para a janela, onde o Cristo se desfazia na névoa. Achei que sucesso era o mesmo que felicidade, que quanto mais alto, mais livre eu seria, mas quanto mais subia, mais sentia falta do que estava lá embaixo. Do que estava lá embaixo? Do cheiro de café, do barulho das pessoas, de alguém que pergunta se você está bem, disse ele, sorrindo triste. Coisas simples, que não custam nada. Ana permaneceu quieta. A chuva batia mais forte no vidro. Seguiu o olhar dele até as gotas que escorriam devagar e sumiam. Talvez o senhor só precise reaprender a olhar para baixo, sussurrou. Lá é onde a vida acontece. E se eu quiser aprender com você? Perguntou ele. Ela girou a xícara entre os dedos. Eu não sou professora de ninguém, mas é a melhor que já tive. Ela tentou conter o riso, mas riu. E aquele som leve misturou-se ao tambor da chuva, iluminando o espaço. Lucas levantou-se e foi até a cozinha. Vai embora? Perguntou ela. Não, só quero mostrar uma coisa. Abriu a geladeira e tirou uma garrafa de vinho tinto. Um brinde. Pela Júlia, por você e pela coragem de recomeçar. Eu quase não bebo, só um gole. Prometo que não amarga. Ele serviu 2 taças e empurrou uma até ela. Ana hesitou, depois pegou. A nova vida, disse ele. A nova vida, repetiu ela, em voz baixa, mas firme. Beberam. O vinho era doce, com leve acidez. Ficaram quietos. Lá fora, a chuva amansava,
e o som distante de um samba subia de um bar na rua. Ana foi até a janela e Lucas se colocou ao lado. Olharam Copacabana lá embaixo. As luzes refletidas nas poças transformavam a cidade num tecido de seda brilhante. Sabe, Ana, às vezes acho que o Cristo lá no Corcovado não está abençoando ninguém. Só está lembrando a gente de abrir os braços outra vez. Ela o fitou, os olhos com um brilho raro, ternura e dor misturadas. O Senhor fala como quem quer ser perdoado. Talvez eu queira. Por quê? Por mim mesmo. Ela virou o rosto, ficou em silêncio. Depois disse, então comece perdoando devagar, como o Senhor aprendeu a fazer café. Lucas riu. A voz embargada. Devagar, se não amarga. Ficaram ali olhando o céu. A chuva cessara. Um vento vindo do Corcovado soprou leve, trazendo o cheiro de terra molhada e sal. E nesse sopro, Lucas sentiu como se uma mão invisível repousasse sobre seu ombro, dizendo que tudo ficaria bem. Quando se voltou, Ana sorria. Não precisavam falar nada. Eram apenas dois seres humanos, na noite chuvosa do Rio, reaprendendo a acreditar nos recomeços pequenos e, sobretudo, no próprio coração. Na noite de quinta-feira, a chuva cessara, mas o céu do Rio ainda brilhava úmido sob a luz da lua. Da janela do apartamento de Lucas Monteiro, Copacabana se estendia em reflexos dourados. As luzes dos bares, o som distante dos carros e, em algum canto da cidade, o sopro melancólico de um saxofonista de rua. A melodia era lenta, macia, como uma antiga bossa nova, tornando tudo, ao mesmo tempo, distante e próximo. Lucas serviu um pouco de vinho na taça, mas logo a pousou de volta. Não tinha ânimo para beber. Desde a noite em que Ana Clara aceitara a ajuda para Júlia estudar, ele não conseguia parar de pensar nela, na voz, no sorriso, nas mãos firmes e no olhar tranquilo. Não sabia em que momento a presença dela passara a ser o próprio pulso da casa. Sem ela, cada som se tornava vazio. Quando a campainha tocou, o coração dele acelerou. Abriu a porta e lá estava Ana, com uma camisa branca simples, o cabelo solto e os olhos castanhos brilhando sob a luz amarelada. Boa noite, Senhor Lucas. Boa noite, Ana, respondeu ele, tentando disfarçar o sorriso. Eu estava te esperando. Hoje está diferente, observou ela, olhando ao redor. O apartamento já não parecia frio. A luz era quente, pequenas velas ardiam sobre a mesa e o aroma de comida recém-feita preenchia o ar. Resolvi tentar cozinhar de novo. Sem queimar nada, prometo. Ah, é? Ela riu de leve. Vamos ver o resultado. Ana foi até a cozinha e encontrou o risoto ainda fumegante, o arroz cremoso e perfumado. Sobre a mesa, 2 pratos bem postos, guardanapos dobrados com cuidado. Lucas se aproximou por trás. A respiração dele quase tocava sua nuca. Fiz pra nos disse, num sussurro. Ela se virou. Estavam muito próximos. Uma distância frágil, que um sopro bastaria para romper. Engolindo em seco, respondeu, tentando manter o tom firme. O senhor anda muito confiante. Acho que a companhia. Ele sorriu. Quando você está aqui, tudo parece fácil. Ana recuou meio passo e sentou-se. Vamos comer antes que esfrie. Jantaram em silêncio. O tilintar dos talheres, o som distante da chuva sobre o mar e ao fundo, chega de saudade, na voz de João Gilberto, tecendo o ritmo do momento. Está ótimo, elogiou ela, após a primeira garfada. Sério? Então já posso abrir um restaurante. Calma, chefe, retrucou ela, rindo. Ainda falta sal. Riram juntos com leveza. Depois o silêncio retornou. As velas tremulavam e a luz refletida nos olhos deles parecia dissolver qualquer fronteira. Ana, a voz de Lucas saiu rouca. Sabe o que eu mais gosto dessas quintas-feiras? O quê? Que eu esqueço quem eu sou lá fora. Respirou fundo. Aqui dentro eu não sou o empresário, o homem rico ou o homem investigado. Sou só um homem que gosta de te ouvir rir. Ela ficou imóvel. Pousou o garfo, olhando-o com atenção. A sinceridade crua da voz dele a fez estremecer. Lucas, não é justo, murmurou. Eu sou só a mulher que limpa sua casa. Você é muito mais que isso, respondeu ele, firme. É a única pessoa que ainda me vê sem pedir nada em troca. Ana calou-se. Uma parte dela queria acreditar, outra temia ao que Biria se acreditasse. O senhor está confuso. Não. Estou vivo. Pela primeira vez em muito tempo, levantando-se, Lucas aproximou-se. O olhar dele era tão intenso
que ela desviou o rosto, parou ao lado dela, sentindo o cheiro do sabão misturado ao perfume leve do cabelo úmido, um cheiro real, de vida. Ana, eu preciso dizer, falou baixo, quase num sussurro. Eu me apaixonei por você. O tempo pareceu parar. O som do sax lá fora, o eco da música, o vento, tudo se aquietou. Ana fechou os olhos por um instante, depois o fitou com medo e ternura. Lucas, por favor, eu não quero te assustar, ele se apressou. Só precisava dizer. Ela virou o rosto, lutando contra a onda de emoção. O vento entrou pela janela, fazendo a cortina dançar à luz da lua. Você não devia ter dito isso, murmurou. Por quê? Porque eu também sinto. A confissão saiu como um sopro, frágil e verdadeira. Lucas ficou imóvel. Depois, lentamente, deu um passo à frente. Ela não recuou. A luz da lua tocava seus ombros, e quando os lábios se encontraram, o gesto não teve pressa, foi o encontro de duas solidões antigas, que enfim se reconheceram. O beijo foi terno e trêmulo. Do lado de fora, o vento soprava o cheiro do mar. Dentro, a voz de João Gilberto murmurava: agora é felicidade o que há. Agora só existe felicidade. Quando se separaram, Ana apoiou a testa no ombro dele, o coração disparado. Lucas a envolveu nos braços, em silêncio, sentindo a respiração frágil que queria proteger. Isso é errado, ela sussurrou. Não, é apenas humano. Do lado de fora, as luzes dos barcos piscavam sobre as ondas, como bênçãos distantes. E naquele apartamento onde tantas chuvas caíram, um amor nascera discreto, ardendo como vela acesa na escuridão. A lua seguia alta sobre o rio, projetando reflexos prateados no chão. Depois do beijo, Ana recuou, tentando respirar. Lucas a observava em silêncio, já não como patrão, mas como alguém que reencontrara o calor da própria humanidade. Eu não devia ter feito isso, disse ela, segurando a borda da mesa. A gente é de mundos diferentes, Lucas. Eu sei. Mas quando estou com você, o mundo inteiro cabe num só lugar. Aqui. Ela olhou ao redor, o chão de madeira, o vidro reluzente. A luz suave, tudo pertencia a ele. A ela, cabia apenas limpá-lo. O senhor não entende o que está dizendo. Entendo? Sim, respondeu ele. Calmo. Eu te vejo, Ana. De verdade. Fazia anos que ninguém dizia isso a ela. Não a via como empregada, viúva ou mãe, mas como mulher. Ele se aproximou mais, o cheiro do vinho misturando-se ao perfume dos cabelos dela. Eu não quero prometer nada. Só quero estar ao seu lado, se você deixar. Ana ergueu o rosto, os olhares se encontraram. O rádio agora tocava a eles Regina, a voz rouca e o violão de nylon tecendo um fundo íntimo. E se isso der errado? Perguntou ela. Então a gente aprende. Ela sorriu entre lágrimas. Lucas tocou o rosto dela, enxugando a gota que caía. Você corra bonito. Não é bonito chorar, respondeu ela, com a voz mais doce. Ele não disse nada, apenas beijou o canto do olho dela. Ana fechou os olhos, o coração acelerado. Quando os abriu, ele ainda a olhava gentil, cuidadoso. Lucas, chamou ela, pela primeira vez, sem o senhor. Apenas o nome, nu e verdadeiro. Ela sorriu. Fala de novo. Lucas. O nome ecoou entre eles, pequeno e poderoso, rompendo fronteiras invisíveis. Ele segurou a mão dela, puxando-a suavemente. Ficaram juntos diante da janela, com o céu do rio iluminado atrás. Ana olhou o Cristo Redentor entre as nuvens e murmurou: A vida é Luca. Nunca imaginei estar aqui. Eu também não, ele respondeu. Mas talvez a loucura seja a única coisa que faz sentido. Beijaram-se outra vez, mais calmo, mais fundo. Mas então ela recuou, levando a mão ao peito. Eu preciso ir. Fica, ele pediu, quase em súplica. Não posso. Se eu ficar hoje, amanhã tudo muda. Ele permaneceu em silêncio. Sabia que era verdade. Mas também sabia que, se ela fosse embora, a noite perderia o sentido. Ana, não peço nada. Só. Não vá embora com essa chuva. Ela olhou para fora. A chuva começava a pingar de novo, fina e fria. Depois voltou o olhar para ele e viu, nos olhos de Lucas, não desejo, mas uma verdade simples. Deu alguns passos até a porta. Eu volto na quinta. Promete? Prometo. Mas até lá. Esquece o que aconteceu hoje. Impossível, respondeu ele, com um sorriso triste. Ana abriu a porta. O vento entrou, levantando as cortinas. Antes de sair, voltou-se e disse: Se quiser lembrar, lembra do som da chuva.
É o único lugar onde nossas diferenças não existem. A porta se fechou. Os passos dela se afastaram pelo corredor. Lucas ficou parado, escutando o ritmo crescente da chuva. Aproximou-se da janela, apoiando a testa no vidro úmido, sentindo o gosto salgado da noite e o eco do beijo ainda nos lábios. Lá embaixo, Copacabana cintilava sob luzes amarelas, e a bossa nova seguia tocando. O amor, o sorriso e a flor. O amor, o sorriso e a flor. Tudo se misturava à chuva, transformando-se em uma música que apenas os que amam em silêncio podem entender. Lucas fechou os olhos e murmurou para si: Ce fort lucura, que dure para sempre. E naquela noite, deixou a chuva cair como se cada gota continuasse escrevendo a história que nenhum dos dois ousava nomear. 10 dias haviam se passado desde aquela noite, e para Lucas Monteiro, cada dia parecia uma estação de chuva sem fim. O apartamento alto ainda se abria para o mesmo cenário de Copacabana cintilante, mas as luzes douradas agora pareciam distantes, vazias. Ele ia ao trabalho, participava de reuniões, assinava contratos, sorria para parceiros, mas, por dentro, todo o som havia cessado. Às vezes, no meio de uma conversa, ouvia em sua mente o barulho da chuva, o eco da velha bossa nova e a voz suave de Ana Clara. Se quiser lembrar, lembra do som da chuva. Ele sentia falta dela não com a urgência ruidosa da saudade, mas com o vazio que fica quando algo essencial se ausenta. O espaço da cadeira onde ela se sentava, o canto da cozinha que ainda guardava o perfume do cabelo dela. Toda quinta-feira à tarde, ele esperava e se decepcionava. Ana não voltara. Ela desaparecera da vida dele como a chuva que para sem que ninguém perceba o momento exato. Sem mensagem, sem adeus. Na sexta à noite, ele se sentou sozinho na varanda, o vento do mar soprando frio. Na rua, um grupo ensaiava samba, o som dos tambores vibrava alegre, mas distante. No coração dele, o ritmo era outro, falho, desencontrado. Lucas serviu vinho, mas não bebeu. Ficou apenas olhando o brilho líquido na taça, o mesmo brilho que vira nos olhos dela quando ela dissera: se eu ficar hoje, amanhã tudo muda. E ele murmurou: mudo, Ana, mudo tudo. Enquanto isso, Ana Clara estava em outra cozinha menor, mais antiga, na casa da Dona Rosa, uma viúva idosa para quem começara a trabalhar 2 vezes por semana. As mãos doíam, as costas ardiam, mas ela não parava. Trabalhar, sempre trabalhar, era o único jeito que conhecia de fugir de si mesma. Desde aquela noite, o sono lhe fugia. Ao fechar os olhos, via o olhar de Lucas, ouvia a voz dele, sentia a ternura que tanto a atraía quanto a assustava. Ela temia amar de novo, temia perder, temia ser vista como alguém que precisava ser salva. Júlia percebeu. Uma noite, entrou na cozinha onde a mãe lavava pratos e falou baixo: mãe, o que foi? A senhora anda diferente. Só cansada, filha. Cansada. O que medo? Ana parou. A espuma nas mãos se desfez. Medo de quê? De sentir, disse Júlia, direta. O senhor Lucas fez alguma coisa? Ana virou-se, os olhos marejando. Não, ele só. Foi bom demais. A menina ficou em silêncio por um instante e depois disse, com doçura: às vezes, mãe, a gente não está acostumada com o que é bom. Acha que vai doer. Ana sorriu com amargura. Vai doer, sim. Sempre dói. Júlia a abraçou por trás. Mas a vez vale a pena. A frase simples ecoou fundo. Ana beijou as mãos da filha e continuou o trabalho, mas dentro dela algo começava a se mover. Na quinta-feira seguinte, o céu de novo se fechou em chuva. Lucas, no escritório, observava o Cristo Redentor encoberto pela névoa. O celular vibrou. Número desconhecido. Alô? Senhor Lucas, aqui é a Júlia. Ele se ergueu num sobressalto. Júlia, aconteceu alguma coisa? Não. Quer dizer, sim, é sobre a minha mãe. A voz dela tremia. O que houve? Ela está trabalhando demais. Aceitou mais 2 casas. Sai às 5. Volta quase meia-noite. Mal come. Eu tento ajudar, mas, meu Deus. Por quê? Porque acha mais fácil se cansar do que pensar. Lucas fechou os olhos. Entendeu de imediato. Ela estava fugindo dele, dos sentimentos, de si. Júlia, me escuta? Ela está bem? Está. Sou. Triste. Um silêncio breve. Depois a menina acrescentou: eu sei que ela não quer falar com o senhor.
mas acho que sente falta. Ele apertou o telefone. Eu também sinto. Júlia respirou fundo. Posso perguntar uma coisa? Claro. O senhor ama a minha mãe? Ou tem pena dela? A pergunta o atingiu como um golpe preciso. Lucas ficou mudo, a garganta seca. Por fim sentou-se e respondeu, devagar, eu amo. E foi ela quem me ensinou o que isso significa. A voz de Júlia amaciou. Então prova para ela. Mas não com dinheiro, com palavras. Palavras? Pergunta o que ela quer. Às vezes é só isso que falta. Ela desligou. Lucas permaneceu ali, ouvindo a chuva bater no vidro. Pergunta o que ela quer. A frase ecoava como um samba lento, batendo dentro dele. Olhou novamente para o Cristo encoberto. Talvez o conselho não viesse apenas de uma menina de 17 anos, mas de algo maior, de uma fé renascida que ele mal percebia. Respirou fundo. Estava decidido. Não fugiria mais. Não com dinheiro. Não com piedade. Só restava a verdade falar e ouvir. A chuva seguia lá fora, e no meio da cidade barulhenta, Lucas Monteiro sentiu nascer dentro de si um ritmo de samba triste, mas dentro de cada batida, uma semente de esperança brilhava. No fim da tarde, o céu do rio escureceu. O vento do mar agitava as palmeiras da avenida. Lucas dirigia devagar pela ladeira estreita que levava ao leme. A chuva fina cobria o para-brisa. Já havia percorrido esse caminho muitas vezes na cabeça, mas só agora tivera coragem de fazê-lo. Dentro dele, medo e esperança se entrelaçavam dois tambores em compasso irregular, mas vivos. O carro parou diante da casinha amarela, de onde a luz escapava pelas cortinas. O rádio tocava samba de uma nota só. Ele respirou fundo antes de tocar a campainha. Quem abriu foi Júlia, de uniforme escolar, o cabelo preso em rabo de cavalo. Eu sabia que o senhor viria. Você disse para eu provar, lembra? Ela sorriu levemente. E deu passagem. Ela está lá dentro, lavando roupa. Lucas entrou. O ar cheirava a sabão, a vapor e a café o cheiro de Ana. Ela estava curvada sobre uma bacia, o cabelo molhado colado ao rosto, as mãos avermelhadas. Quando o viu, congelou. Lucas, o que você está fazendo aqui? Perguntando, respondeu ele, firme, fazendo o que a Júlia mandou. O quê? Perguntar. Deu um passo à frente, mas manteve distância. O que você quer, Ana? O que você realmente quer da vida, de mim, de tudo isso? Ela ficou muda. A água caía da torneira, pingando no chão. A pergunta simples doía. Eu só quero que minha filha tenha futuro. Não estou falando da Júlia. Estou falando de você. Ana o encarou, confusa. Era a primeira vez que alguém lhe perguntava aquilo de verdade. Respirou fundo. Eu quero paz. Quero acordar sem medo de perder tudo. E amor? Ele perguntou. Baixo. Ela sorriu com tristeza. Amor é para quem tem tempo de sentir. Eu só trabalho. Não, Ana. Ele deu um passo mais. Amor é o que faz a gente continuar trabalhando. Ela virou o rosto, os olhos marejados. Por que está dizendo isso? Porque eu errei tentando te ajudar com o que você não precisava e esqueci de perguntar o que você queria. O silêncio caiu. Ele se aproximou um pouco mais. Eu não quero ser o homem que te salva. Quero ser o homem que anda ao teu lado. Ela estremeceu. A água escorria pelos pés deles, fria e real. Lucas, eu não sei se posso acreditar nisso. Então me deixa tentar provar. Não com dinheiro. Com o tempo. Ana o olhou, o olhar oscilando entre medo e ternura. Lá fora, o som de um samba triste ecoava distante. E naquele compasso, ela viu. Ele já não era o homem das alturas, mas alguém que aprendera a se abaixar, a ouvir. Júlia apareceu no corredor, observou os dois e sorriu de leve. Mãe, o café vai esfriar. Ana virou-se, respirou fundo e assentiu. Fica pro café, então, mas sem prometer nada. Lucas sorriu, sem prometer nada. Sentaram-se à pequena mesa, 3 xícaras fumegando. Júlia falava sobre a escola. Lucas ouvia. Ana permanecia quieta, mas o silêncio já não era parede, era o intervalo entre 2 batidas de tambor. O respiro do samba, onde o coração reencontra o próprio ritmo. Lucas olhou pela janela. A chuva havia parado. As gotas nos telhados brilhavam sob a luz da rua como pequenas estrelas. Pensou, o amor é como o samba nunca perfeito, apenas belo quando se sabe parar no tempo certo. E naquela noite serena,
entre pessoas que não prometeram nada além da verdade, algo novo brotou. Sem votos, sem planos, apenas a volta da confiança, frágil como o vapor do café, mas suficiente para aquecer uma casa inteira. Uma semana depois, o céu do rio mudou de cor. Desde cedo, nuvens cinzentas cobriam o Corcovado, e o vento trazia o cheiro do sal e da umidade. À tarde, a chuva começou não forte, mas lenta, com gotas pesadas, compassadas, como o batimento de um coração que espera. Lucas Monteiro estava num pequeno café na esquina de Copacabana, o mesmo onde ele e Ana Clara haviam parado meses antes. O lugar era antigo. Mesas de madeira gasta, paredes decoradas com fotografias em preto e branco do Rio dos anos 70. Ele escolheu a mesa junto à janela, de onde podia ver a chuva desenhando linhas prateadas na rua. Sobre a mesa, 2 xícaras de café. Uma para ele, outra vazia. Pediu 2, não por esperança, mas por hábito. Na mente, a lembrança da voz dela ainda soava. Se quiser lembrar, lembra do som da chuva. Hoje, ele não queria apenas lembrar. Queria ouvir, queria falar, queria perguntar de verdade, devagar e pela primeira vez na vida, sem medo da resposta. A campainha do café soou. Uma figura entrou envolta num casaco escuro, os cabelos úmidos caindo nos ombros. Ana Clara. Ela parou ao vê-lo, o olhar vacilando por um instante. Lucas. Ele se levantou, o sorriso suave, quase um suspiro. Eu achei que você não viria. Eu quase não vim, disse ela, tirando o capuz e pousando o casaco molhado. Mas achei que devia ouvir o que você tem para dizer. Obrigado por vir, Ana. Ele indicou a cadeira em frente. O café está quente. Ela se sentou. O silêncio ficou entre eles, quebrado apenas pelo som da chuva batendo no vidro e pelo murmúrio distante das ondas. Lucas falou primeiro. Tenho pensado em tudo o que aconteceu, no que fiz errado. E o que foi? Perguntou ela, com voz calma. Achei que podia consertar a vida das pessoas com o que eu tinha. Mas você me mostrou que o que realmente temos é o tempo. E eu desperdicei o meu, achando que o mundo girava em torno de mim. Ana baixou os olhos, as mãos envolvendo a xícara quente. E o que quer agora, Lucas? Ele a olhou. A luz da chuva refletia nos olhos dela, fazendo-os brilhar como o mar. Só quero saber o que você quer. Ela ergueu o olhar, surpresa não pelas palavras, mas pelo tom. Era a primeira vez que ele falava como quem oferece o próprio coração. O que eu quero? Repetiu devagar. Quero parar de fugir. Fugir de mim mesma, de tudo o que sinto. Ele nada disse. Apenas estendeu a mão, palma voltada para cima, um convite silencioso. Ela olhou para aquela mão firme, mas trêmula, e pousou a sua por cima, os dedos entrelaçados de leve. E agora? Perguntou ela. O que fazemos com tudo isso? A gente começa de novo, respondeu ele. Baixo, sem pressa. Ela sorriu com tristeza. Começar de novo é fácil de dizer. Difícil é não repetir o que doeu. Então a gente aprende junto, erra junto, acerta junto. O silêncio voltou, denso, belo. A chuva engrossou, marcando o vidro com um ritmo de samba lento. Lucas respirou fundo e disse, a voz trêmula, mas firme. Eu não vim te pedir nada, nem amor, nem perdão. Vim só para dizer que, mesmo que nunca mais me deixe te ver, vou continuar torcendo para você ser feliz. Ela o encarou longamente. Nos olhos, uma emoção contida. E se eu quiser ser feliz? Ao seu lado, Lucas perdeu o fôlego. Aquela pergunta simples atravessou-o como luz. Ele apertou a mão dela, sem conseguir sorrir. Então eu fico. Lá fora o trovão ecoou, e a chuva desabou de vez, misturando-se ao barulho do mar. Ficaram ali, de mãos dadas, ouvindo a cidade respirar. Um relâmpago iluminou o Cristo Redentor sobre o morro, braços abertos, como se abençoasse os 2 pequenos seres sob a tempestade. Ana encostou a cabeça no ombro dele. Lembra quando eu disse que o Senhor precisava reaprender a viver? Lembrou. Pois é, acho que eu também. Ele sorriu e a envolveu com um braço, devagar, deixando o corpo se ajustar ao dela como quem aprende o compasso de um samba pela primeira vez. Passo, pausa, respira, sente. A chuva continuava, mas agora soava diferente não como lamento, e sim como renascimento. A noite caiu, e Copacabana brilhava como uma faixa de seda molhada.
A chuva persistia, suave, como se o céu respirasse junto à cidade. Dentro do café, Ana Clara e Lucas Monteiro permaneciam lado a lado. O café esfriara, mas ninguém se importava. Eles apenas escutavam a chuva, as vozes ao redor, o samba distante misturado ao vento. Lucas a observava. Sob a luz amarela, os fios molhados do cabelo dela reluziam. Ana não desviava mais o olhar. Talvez por cansaço, talvez por aceitação. Ana, se quiser ir embora, eu entendo. Ela balançou a cabeça, o sorriso leve. Eu não quero ir, só não sei como ficar. Fica do jeito que quiser. Eu não quero mudar nada em você. Só quero estar por perto quando você quiser respirar. Ela riu. Um riso manso. Você fala como se fosse fácil. Falo porque é difícil e porque vale a pena. Por um tempo ficaram calados. O garçom fechava as janelas para conter o vento frio. O café já quase vazio. Lucas se levantou e foi até o vidro, observando a rua inundada. As luzes dos carros refletiam nas poças como estrelas caídas. Sabe, Ana, quando eu era criança, achava que o Cristo lá de cima olhava para cada pessoa da cidade, disse ele, sem virar-se. Hoje acho que ele só espera que a gente olhe um para o outro. Ana o seguiu com os olhos, emocionada. E o que você está vendo agora, Lucas? Ele se voltou. O que procurei a vida toda. Ela suspirou e apoiou a testa no ombro dele. Não fala assim. Eu não sou um sonho. Ainda bem, murmurou ele. Sonhos acabam quando a gente acorda. Você é real. Ela levantou o rosto. Os olhos brilhavam com a luz da chuva. Ficaram lado a lado, respirando o mesmo ar. Vamos, disse ele de repente. Agora? Agora. Pegou o guarda-chuva, abriu a porta. O vento frio entrou, fazendo o cabelo dela dançar. Você e Luco, eu te avisei. Ele sorriu. Vem. Saíram para a rua, sob a chuva morna. Ele segurava o guarda-chuva, mas apenas metade dela ficava seca. O resto se molhava como o próprio rio, meio caos, meio beleza. Caminharam pela calçada de Copacabana, o som das ondas misturado ao samba que saía de um bar próximo. Ana parou. Por que estamos aqui? Ele não respondeu. Apenas entregou-lhe o guarda-chuva e deu alguns passos, deixando a água cair sobre si. Porque às vezes, para lembrar que está vivo, a gente precisa sentir a chuva na pele. Ela o observou. A água escorria pelo rosto dele, mas o sorriso era de paz, um sorriso de quem finalmente se encontrou. Ana riu um riso verdadeiro, que ecoou entre o vento e o mar. Deixou o guarda-chuva cair e foi até ele. A chuva era fria, mas a mão dele estava quente quando a segurou. Loucura, talvez seja amor. E ali, no meio da rua molhada, sem abrigo, deixaram que a chuva os cobrisse por inteiro. Quando se beijaram, não foi mais fuga, foi aceitação. Dois corpos, duas vidas, um mesmo compasso. A chuva caiu sem pressa. Sob a luz dos postes, as duas silhuetas se tornaram uma só. Ao longe, o samba ainda tocava nem rápido, nem lento no exato ritmo do coração da cidade. E do deles também. Na manhã seguinte, o rio despertou sob uma luz suave. A chuva da noite anterior deixara no ar uma névoa fina, pairando sobre o calçadão de Copacabana, onde os vendedores ambulantes já montavam suas barracas e as gaivotas gritavam entre o cheiro de sal. Do apartamento de Lucas Monteiro, o mar brilhava prateado, limpo como se tivesse sido lavado por dentro. Ele ficou diante da janela, com uma xícara de café na mão e um sorriso leve, aquele tipo de sorriso que há muito tempo não encontrava no próprio rosto. Na memória, ainda restavam a chuva, o vento, o samba lento e a imagem de Ana Clara sorrindo sob a tempestade. Não era um sorriso educado, era real, nascido do fundo de alguém que um dia esquecera como se faz. O coração dele, enfim, repousava tranquilo como o mar naquela manhã. O celular vibrou. Cheguei bem. A chuva me seguiu até o leme. Ele sorriu ao ler e respondeu. Que bom. Se ela quiser, pode me seguir também. O vento entrou pela janela, trazendo o sal do mar. E Lucas compreendeu: o perdão não é uma palavra dita. É o modo como escolhemos olhar o outro depois de enxergar a nós mesmos. À tarde, ele saiu do escritório mais cedo. O sol já descia por trás das colinas, tingindo o céu de âmbar. Parou no mercado de Rua do Leme, o mesmo onde Ana comprava flores e legumes. O barulho de vozes, o som de facas cortando verduras e o pandeiro de um músico de esquina se misturavam num samba leve e pulsante. Ana estava ali,
escolhendo tomates. Vestia um vestido florido simples, o cabelo preso. Quando ele se aproximou, ela o viu e hesitou, antes de sorrir. "Você por aqui?" perguntou, com um misto de surpresa e timidez. "Passei para comprar o perdão. Dizem que está em promoção." Ela riu, balançando a cabeça. "O senhor nunca muda. Tô tentando. Um dia de cada vez." Continuou escolhendo os tomates. "Não precisa me pedir perdão, Lucas." "Preciso, Sim, não porque errei com você, mas porque demorei para entender o que é te respeitar." Ela parou, olhando-o com doçura. "E agora entende? Agora eu aprendi a ouvir." O vento do mar balançou o vestido dela, e Lucas sentiu dentro de si uma calma nova, não a da conquista, mas a da gratidão. "Quer ajuda com as compras? Pode segurar as bananas." Ele riu. "E o que ganho em troca?" "Um café, se ficar quieto." Caminharam juntos até a casa dela. O som de seus passos se misturava ao samba que vinha das barracas, alegre, mas sereno, como se o próprio rio respirasse com eles. O entardecer tingia o leme de dourado quando chegaram. Júlia estudava no quarto, mas ao ouvir as vozes foi até a cozinha. "O senhor por aqui outra vez?" perguntou, brincando. "Vim ajudar na feira", respondeu Lucas, fingindo seriedade. "Fui promovido a carregador de bananas." Júlia riu, e Ana lançou-lhe um olhar fingindo repreensão. Ele está aprendendo a trabalhar de verdade. Os três se sentaram à mesa. As conversas fluíam leves. Lucas falava de seu trabalho sem ostentação. Ana servia café. Quando as mãos dele se tocaram, o gesto não trouxe mais choque, apenas um calor tranquilo, como quem reconhece um lar. "Ana", disse ele, baixo, enquanto Júlia se afastava. "Nunca te agradeci por me ensinar o valor do simples. E eu nunca te agradeci por me lembrar que mereço mais do que sobreviver." Sorriram. O silêncio entre eles já não era vazio, era repouso. Do lado de fora, o vento do mar e um samba-canção distante completavam a cena. "O samba é engraçado, né?" comentou Lucas. "Sempre tem espaço entre um toque e outro. Por quê?" "Pra gente respirar." "Igual agora." Ana sorriu. "Então vamos aproveitar o silêncio." Ficaram quietos, ouvindo o café pingar, a chuva começar novamente, leve sobre o telhado. O perdão, entenderam, não vinha de palavras, vinha do compasso compartilhado da respiração. Mais tarde, a noite caiu com neblina sobre o leme. Ana estava na varanda, segurando uma xícara de café, olhando as ruas ainda úmidas. Dentro, Lucas lavava a louça cena que a fez rir baixinho. O homem que um dia só assinava contratos milionários agora lutava com um prato escorregadio. "Cuidado", ela disse. "Se quebrar, não tem outro. Prometo não quebrar nada hoje. Nem prato, nem coração", respondeu ele, meio sério, meio brincando. Ela se virou. O cabelo dele ainda úmido, o rosto iluminado pela luz morna da cozinha. Já não havia nele o empresário distante, apenas um homem simples, presente. "O senhor fala bonito demais", ela disse, sorrindo. "Assim fica difícil brigar." "Então não briga. Só escuta." Ela sentou-se na cadeira da varanda, indicando que ele também se sentasse. Entre os dois, apenas a pequena mesa de madeira, a distância mais curta que já existira entre eles. "Ana", começou ele, "olhando o café quando te conheci, eu não sabia ouvir. Achava que o mundo se explicava em números, contratos, contas bancárias, mas você me mostrou que o que mais importa não cabe em balanço nenhum." Ela o observou em silêncio, os olhos brilhando. "E o que faz agora com essa descoberta, Lucas?" "Tento ser um homem melhor. Não para te provar nada, para mim mesmo, porque se eu não aprender a viver direito, todo o resto é desperdício." Ela assentiu, a voz baixa. "Talvez eu também precise aprender isso. Sempre vivi para manter o mundo de pé, mas nunca para olhar o céu." "Então olha comigo", disse ele, apontando para cima. Entre as nuvens finas, o Cristo Redentor surgia no topo do Corcovado, braços abertos. O vento trouxe o cheiro de sal e risadas distantes. "Às vezes parece que ele está mesmo olhando para a gente", murmurou ela. "Ou esperando a gente se olhar direito", ele respondeu. Ana o olhou, e o silêncio se fez profundo o bastante para ouvir a chuva e o coração. "Lucas", disse ela trêmula, "eu não quero prometer nada, eu também não. Só quero que, se a vida mudar, a gente ainda saiba onde se encontrar." "Sob a chuva", sorriu ele. "Sempre sob a chuva." Ela riu, cansada e feliz, e voltou à cozinha. Voltou com uma toalha seca.
Está com frio? Só por dentro. Ajoelhou-se diante dele. Entregou-lhe a toalha. O gesto era simples, mas dizia tudo. As mãos dela tremiam levemente ao tocar os ombros dele. Ana, fica quieto. Só deixa eu cuidar. Lucas fechou os olhos, sentindo o calor das mãos dela, o cheiro de sabão, o perfume da chuva. Tudo o que era exterior desapareceu. Só restavam o abrigo pequeno, a luz amarela e dois corpos aprendendo a linguagem do perdão não dita, apenas respirada. Quando ela levantou o rosto, ele tocou-lhe o rosto com delicadeza. Ela se inclinou e se beijaram devagar, suave, mais gratidão que desejo. Era o beijo de quem entende e aceita. Do lado de fora, o samba soava novamente não dos bares, mas do coração do rio, que sabia de cor o ritmo da perda e do renascer. Ana repousou a cabeça no ombro dele. Acho que agora entendo o que é perdão. O quê? É quando a gente não precisa esquecer, mas consegue continuar amando. Lucas beijou-lhe os cabelos e respondeu: então que o nosso samba nunca pare. Mesmo quando o mundo ficar em silêncio, ficaram assim, abraçados, sob a luz morna, ouvindo a chuva recomeçar mansa, compassada como o tambor do coração da cidade, que naquela noite cantava apenas sobre dois, que, enfim, haviam encontrado a paz. Um ano depois, o Rio de Janeiro despertava radiante naquela manhã de março. O sol se espalhava sobre a areia de Copacabana como um tecido dourado. O vento vindo do Atlântico trazia o cheiro do sal e do café das esquinas. Turistas riam sob guarda-sóis coloridos. Músicos tocavam cavaquinho, e o som do samba se misturava ao das ondas. Entre toda essa vida pulsante, numa pequena esquina da rua Francisco Sá, um novo café acabava de abrir as portas. Sob a chuva, a placa de madeira pintada de branco balançava levemente sob o letreiro azul marinho. Dentro, o ambiente era acolhedor, paredes com fotos em preto e branco do Rio Antigo, mesas simples, luz amarela pendendo do teto. O cheiro de pão de queijo recém-saído do forno e do café torrado enchia o ar, misturado à voz suave de João Gilberto tocando ao fundo. Ana Clara estava atrás do balcão, de avental bege, o cabelo preso num coque alto, limpando delicadamente uma xícara de porcelana. A luz da manhã iluminava seu rosto, revelando um sorriso tranquilo. Depois de tantos anos trabalhando para os outros, finalmente tinha um lugar só seu pequeno, mas construído com cada gota de chuva, cada noite de medo e cada amanhecer de esperança. A campainha da porta tilintou. Lucas Monteiro entrou, vestindo uma camisa simples, trazendo nas mãos um pequeno buquê de manacás, flores lilazes que ela mais gostava. Parou na entrada, respirou fundo. Ainda tem cheiro de chuva, disse ele, sorrindo. Ana se virou. O olhar dela brilhou suave. Sempre vai ter. A chuva virou o tempero da casa. Ele se aproximou e colocou as flores sobre o balcão. Parabéns. Está tudo lindo, Ana. Não fiz sozinha, respondeu, apontando para a mesa perto da janela. Júlia estava ali, com um jaleco branco de estagiária, o sorriso iluminando o rosto. Ela entrou na faculdade de medicina. Lucas olhou para a jovem com orgulho. Eu sabia que ela ia conseguir. Júlia levantou-se e o abraçou. A gente conseguiu. Sentaram-se os três. Ana serviu o café. O aroma encheu o espaço, misturado à conversa baixa dos poucos clientes. Um casal idoso trocando risadas, dois turistas falando em espanhol. O lugar era simples, mas vivo. Você está feliz? Perguntou Lucas, olhando a xícara fumegante. Ana pensou por um instante. Pela primeira vez? Sim. Eu também, respondeu ele. Mas de um jeito novo. Sem pressa. Sem medo. Ela sorriu e serviu mais café. E o trabalho? Vende a empresa. Vendeu, disse ela, surpresa. Sim. Agora faço projetos menores, com amigos. Não preciso mais brigar com o mundo. Tenho tempo. Tempo para quê? Para viver. Para estar aqui. Ana o observou em silêncio. Um ano antes, ele dissera que queria reaprender a viver. Agora, ela via isso em cada gesto. O jeito calmo de falar, o olhar sereno, o sorriso verdadeiro. Ele havia mudado. E ela também. Uma brisa soprou pela janela, trazendo o cheiro de chuva misturado ao sol. Pequenas gotas começaram a pingar sobre o batente de madeira. Lucas estendeu a mão e recebeu uma na palma. Choveu cedo hoje. É para dar sorte. A chuva sempre volta quando algo começa. Então acho que o nosso começo nunca acabou, ele disse. Ela sorriu. Nem precisa acabar.
Alguns começos duram a vida inteira. O samba leve tocava ao fundo, samba de verão, que me faz recordar, enquanto pessoas se abrigavam sob o toldo do café. Ana abriu a porta e os convidou a entrar. Lucas ajudou a puxar cadeiras, rindo quando um senhor brincou: "Que sorte, chover bem na hora do café." "Aqui é sempre assim", respondeu Ana. "A chuva é convidada da casa." Lucas a observou e depois olhou em volta. Risos, vozes, o cheiro do café e o som das gotas no vidro, tudo se misturava num mesmo ritmo, o samba da vida, simples e verdadeiro, do jeito que o Rio sabia ser. "Sabe, Ana", disse ele baixinho, "se eu pudesse escolher uma lembrança só para levar comigo, seria o som da chuva caindo nesse lugar." Ana sorriu, os olhos brilhando. "Então escuta bem, porque ela nunca vai parar." Lá fora, a chuva caía lenta, ritmada como um samba de amor. Lucas segurou a mão dela, e o silêncio que se fez era completo, o tipo de silêncio que diz tudo. Às vezes, a felicidade é apenas isso, estar ao lado de quem se ama, entre a chuva, o café e uma cidade que sabe amar até quando o céu chora. À noite, a chuva cessou. As luzes douradas de Copacabana refletiam nas poças da rua como estrelas líquidas. O mar, ao fundo, respirava num compasso de samba baixo. Ana fechou a porta do café depois que o último cliente partiu. O aroma do café ainda pairava no ar. Lucas ficou para ajudar a arrumar as mesas. Ligou o rádio do balcão. A Aquarela do Brasil começou a tocar, suave e cintilante. "Você nunca se cansa de música, né?" ela perguntou. "Como cansar? A música é o que sobra quando o resto vai embora." "E agora, o que sobrou?" Ele olhou para ela. "Você." Ela parou, o olhar derretendo. Não era surpresa, era certeza. Já não havia promessas nem medos, apenas o simples fato de que eles haviam escolhido permanecer. "Lucas, lembra quando eu disse que não sabia como ficar?" "Lembrou. Acho que aprendi." Ele sorriu, aproximando-se. A luz amarelada, o rosto dela parecia uma foto antiga do Rio Real e sonhadora ao mesmo tempo. "E como é que se fica, então?" "Assim", respondeu, colocando a mão sobre o peito dele. Em silêncio, mas com o coração desperto. Lucas beijou-lhe a testa, um beijo longo, sem promessa, sem urgência. Apenas continuação. Na porta, Júlia apareceu, com o vento da noite e o cheiro do mar. "Oi, mãe." "Oi, filha. Já acabou o plantão?" "Sim. Passei só para dar um beijo e pegar pão de queijo." Sorriu, beijou a mãe e olhou para Lucas. "Cuidem um do outro, tá?" "A gente tenta", disse ele, meio sério, meio brincando. Júlia saiu, e o som dos passos dela desapareceu na rua iluminada. Ana a acompanhou com o olhar, emocionada. Parece que ela cresceu de repente. "É o tempo, Ana. Ele ensina todo mundo, cedo ou tarde." Ela assentiu, olhando para o mar. O vento tocava o rosto, a cidade murmurava ao fundo. Tudo parecia desacelerar sem passado, sem pressa, apenas o presente. Luz, respiração, calor. Lucas aproximou-se. "Amanhã faz um ano daquele dia, da chuva, da primeira vez que você me olhou de verdade. É choveu." Sorriu ela. "Sempre vai chover. Ainda bem." Ficaram de pé lado a lado, olhando as ondas pequenas se desfazerem na areia, o céu escuro salpicado pelas luzes da orla. "Sabe o que eu aprendi com tudo isso, Ana?" perguntou ele. "O quê?" "Que o amor não é um lugar onde a gente chega. É o caminho que se aprende a andar junto." Ela o olhou com ternura. "Então vamos continuar caminhando, mesmo quando o chão estiver molhado." Ele riu, beijando-lhe os lábios suavemente. O vento balançou a placa de madeira à frente do café, fazendo o nome "Sob a Chuva" brilhar sob a luz dos postes, e então as primeiras gotas voltaram a cair leves, puras. "A primeira chuva do novo ano", disse ela. "Um bom presságio", respondeu ele. "Significa que o samba continua." Ela riu, os olhos brilhando. "E o nosso nunca vai parar." Saíram para a calçada, deixando a chuva molhar seus cabelos e roupas. Dentro do café, o rádio tocava "Garota de Ipanema", como uma despedida doce da cidade a dois corações que aprenderam a amar depois da dor. Sob o céu de Copacabana, as luzes refletidas na água cintilavam como estrelas caindo sobre o mar. E ali, de mãos entrelaçadas, Ana e Lucas permaneceram em silêncio. A chuva caía, o samba seguia, e o Rio, cidade dos recomeços, testemunhava mais uma vez um amor nascido para durar.
Fem,